Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos continuar falando sobre os métodos contraceptivos, né? Hoje especificamente eu quero falar sobre os anticoncepcionais orais combinados, ou seja, aqueles que possuem tanto estradiol quanto a progesterona. Então nesse vídeo eu vou falar sobre as diferentes apresentações que nós temos disponíveis desses anticoncepcionais. Vou falar sobre os benefícios não contraceptivos do medicamento, vou falar sobre algumas contraindicações e, por último, eu falo sobre algumas formulações que estão disponíveis no mercado. E se você não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então a gente sabe, gente, que atualmente existe apresentações com objetivos de diminuir o número de sangramento de privação. Então, além daquela apresentação convencional, né, da cartela com 21 comprimidos, onde a mulher toma 21 dias seguidos, faz uma pausa de 7 dias, inicia nova cartela, como é o caso do Selene, 21 comprimidos, né, de outros anticoncepcionais também, que a cartela vem com 21 comprimidos. Existe aquelas apresentações também de 21 mais 7, né, como é o caso do Yasmin, onde nós temos 21 pílulas ativas e 7 pílulas de placebo. Também, né, existe formulações mais estendidas, né, onde a gente tem, por exemplo, apresentações com 24 comprimidos ativos, né, aquelas formulações 24 mais 4, né, como é o caso do Yas, que vem, 24 comprimidos ativos, mais 4 dias por mês de comprimidos de placebo. Consequentemente, né, esse tipo de formulação aí, ela diminui o tempo de sangramento de privação, né. A gente também tem anticoncepcionais como o Ceasonic, né, esse método ele permite que as mulheres elas sangrem apenas uma vez a cada 3 meses. Esse tipo de anticoncepcional ele é muito útil, principalmente nas mulheres que sofrem de endometriose, de menstruação intensa, de TPM intensa e também de cólicas menstruais. Essas formulações estendidas, elas têm, né, os seus efeitos adversos. O principal efeito adverso é o sangramento de escape, mas uma grande vantagem demonstrada em estudos é que essa formulação ela produz uma maior supressão ovariana e, consequentemente, existe um grande potencial para menores taxas de falha. Esses anticoncepcionais orais combinados, gente, elas são amplamente utilizados há décadas, né? Representam ali o medicamento mais amplamente estudado no mercado. E além dos benefícios contraceptivos, ou seja, de prevenção da gravidez, esses anticoncepcionais eles podem ser úteis em outras situações não relacionadas à contracepção, como, por exemplo, a redução no risco de câncer de ovário, né. Essa redução no risco do câncer de ovário, ela aumenta com o uso dos anticoncepcionais orais combinados, né. Mas é muito importante nós ressaltarmos que a proteção, ela só acontece entre 3 a 6 meses de uso, tá. É muito importante deixar isso claro para nossa paciente, né. Em comparação com as não usuárias desses anticoncepcionais, quanto maior o tempo de uso dos anticoncepcionais, maior também é a proteção contra o câncer de ovário. Então, mulheres que usaram anticoncepcionais orais combinados por 4 anos ou menos, ela tem um risco ali de 30% menor, né, de câncer de ovário. Já as mulheres que usam por 5 a 11 anos, elas têm uma redução do risco de 50%, né. E se elas usam por mais de 12 anos, existe uma redução ali de até 80% no risco. Então, além disso, vale a pena ressaltar que esse efeito protetor ele persiste por pelo menos 15 anos após a descontinuação do anticoncepcional. Então, como nós podemos ver, né, é um medicamento bastante útil, né? Inclusive, a Sociedade de Ginecologia e Oncologia dos Estados Unidos, ela recomenda o uso dos anticoncepcionais orais combinados
para as mulheres com BRCA1 e BRCA2, né, obviamente se houver ausência de contraindicações. Nós sabemos dos efeitos devastadores dessa doença, né, na falta de sucesso com a triagem e diagnóstico precoce. Então, esses efeitos quimioprofiláticos dos anticoncepcionais orais, eles devem ser muito bem enfatizados, né. Além disso, um outro benefício não contraceptivo é a prevenção do câncer de endométrio, né. Existe uma redução ali de 50% no risco de câncer de endométrio em usuárias de anticoncepcionais orais combinados, em comparação daquelas que nunca usaram esse medicamento, tá. Essa redução do risco, na verdade, ela depende da duração do uso dos anticoncepcionais, igual à relação, né, quando a gente fala na redução do risco de câncer do ovário. Então o risco ele é reduzido em 20% com 1 ano de uso, 40% com 2 anos de uso e 60% com 4 ou mais anos de uso, né. Já a duração real da proteção após a descontinuação ainda ela é desconhecida, mas é estimada em pelo menos 15 anos também, tá. Um outro benefício não contraceptivo desses anticoncepcionais é referente à doença benigna da mama, né. O uso de anticoncepcionais orais combinados, ele reduz significativamente a alteração fibrocística da mama e o desenvolvimento de fibroadenoma. A alteração fibrocística, ela diminui significativamente após 1 ano a 2 anos de uso e dura até 1 ano após a descontinuação do anticoncepcional. Outro benefício não contraceptivo desse medicamento é referente à densidade mineral óssea, tá? Então, alguns estudos de mulheres na pré-menopausa e na pós-menopausa mostraram que os anticoncepcionais combinados parecem favorecer os efeitos poupadores de ossos, né? Diferentemente do que alguns pensam, nenhum estudo até agora encontrou efeito prejudicial de anticoncepcional combinado na densidade mineral óssea, tá. Um outro benefício não contraceptivo é o alívio de distúrbios menstruais, né. Um ensaio clínico randomizado de pacientes com sangramento uterino disfuncional, mostrou uma melhora de 81 a 87% no sangramento em 3 meses, quando a gente compara com uma melhora de 36 a 45% observada em pacientes tratadas com placebo. Então, como nós podemos observar, é muito efetivo para proporcionar esse alívio nos distúrbios menstruais, né. Um outro benefício não contraceptivo é a redução da acne, né. Esses anticoncepcionais, eles são eficazes no tratamento das condições da acne facial, né. A redução da acne ocorre através de um aumento na proteína de ligação do hormônio sexual e uma diminuição subsequente da testosterona sérica, tá. O outro efeito não contraceptivo é a redução do risco de desfechos cardiovasculares adversos. Em 2004, teve um estudo que mostrou que o uso de anticoncepcionais combinados está associado a melhores desfechos cardiovasculares, incluindo qualquer doença cardiovascular, hipercolesterolemia, angina, infarto do miocárdio, ataque isquêmico transitório, doença vascular periférica e necessidade para cateterismo cardíaco, tá. Obviamente não basta só usar os anticoncepcionais, né, precisa mudar o estilo de vida, né, porque o que esse mesmo estudo nos mostra é que o aumento da idade, o índice de massa corporal elevado, o tabagismo, né, tudo isso aumentaram muito os riscos, tá, até mesmo das usuárias de anticoncepcionais orais. Então o aconselhamento é muito importante ali na prevenção dessas complicações. Falando sobre as contraindicações, né, como a gente sabe,
qualquer medicamento tem as suas contraindicações, tá? Felizmente, muitos padrões de prescrição de anticoncepcionais orais e até outros métodos contraceptivos hormonais, eles são baseados na percepção e não na medicina baseada em evidência, né? E a medicina baseada em evidências, elas depende da integração da experiência clínica com a melhor evidência da revisão sistemática da pesquisa, né? As duas têm que estar alinhadas, né? E nós, como profissionais de saúde, nós temos um compromisso. E qual é ele? Usar essa medicina baseada em evidências para refutar equívocos sobre os anticoncepcionais, né? E, consequentemente, promover muitos benefícios não contraceptivos. Porém, né, ao mesmo tempo, nós precisamos saber que existe algumas contraindicações, né? Contraindicações, inclusive, importantes para o uso ali de contraceptivos hormonais contendo estrogênio, como por exemplo, né, esse medicamento ele é contraindicado em pacientes que têm presença conhecida ou histórico de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Tá? Também ele é contraindicado em pacientes com histórico de acidente vascular cerebral, coronariopatia ou doença isquêmica do coração, tá? Ele também é contraindicado em pacientes com diabetes com complicações microvasculares. O que que é isso? Pacientes com neuropatia ou retinopatia, né? Pacientes também que têm diabetes com duração superior a 20 anos ou pacientes com idade superior a 35 anos. Também ele é contraindicado em, pacientes com histórico pessoal de câncer dependente de estrogênio, incluindo o câncer de mama, tá. Mas aí, só uma coisa que a gente precisa ressaltar é que é o histórico pessoal, tá gente, não é o histórico familiar. É muito importante ressaltar isso. Eh, Obviamente, os contraceptivos orais combinados, eles são contraindicados em pacientes grávidas, né, até porque o intuito é prevenir a gravidez. Também ele é contraindicado em pacientes com enxaquecas com aura, sintomas neurológicos focais, fatores de risco vascular, doença vascular ou idade superior a 35 anos. Também ele é contraindicado em fumantes com idade superior a 35 anos. Ele também é contraindicado em pacientes hipertensas e também ele é contraindicado em doenças hepáticas, como o adenoma hepático benigno, o câncer hepático, hepatite viral ativa ou cirrose grave, né? E por último, ele também é contraindicado em pacientes com grande cirurgia, ali com imobilização prolongada ou qualquer tipo de cirurgia nas pernas. E falando um pouco sobre a variedade de formulações, né, o número de preparações de pílulas anticoncepcionais combinadas no mercado aumentou bastante nos últimos anos, né. Existem novas formulações de pílulas com uma dosagem de estrogênio bem baixa, né, ali na faixa de 20 microgramas, por exemplo, né. No geral, a eficácia, os efeitos colaterais e o controle do ciclo dessas novas preparações, elas são semelhantes àquelas padrões, né, com 35 microgramas ali de estrogênio. Além disso, as pílulas de dose mais baixa, elas oferecem a vantagem teórica de menos estrogênio e, consequentemente, menos efeitos colaterais do estrogênio e complicações, né. O que resta ainda determinar é se as novas pílulas de dose mais baixa, elas conferem ali os mesmos benefícios não contraceptivos das pílulas de doses mais alta, né. Teve um estudo recente, inclusive, que concluiu que não existe diferença na eficácia contraceptiva das pílulas de dose mais baixa, em comparação com as pílulas com alto teor de estrogênio, porém foi constatado de que os anticoncepcionais contendo 20 microgramas de estrogênio tiveram taxas mais altas de descontinuação precoce, né, geralmente devido ali a eventos adversos, principalmente em relação ao sangramento irregular, né. Então o que que a gente pode concluir?
que embora esses anticoncepcionais contendo 20 microgramas de estrogênio, eles possam ali teoricamente ser mais seguros, né, embora ainda não exista nada comprovado, né, são apenas suposições, os anticoncepcionais orais de estrogênio de baixa dose apresentam taxas mais altas de sangramento irregular e isso pode ser um problema, tá? Além disso, nós temos os anticoncepcionais orais contendo 30 microgramas de etinil estradiol e 3 miligramas de hidrosperinona, né? Como é o caso do Elane Ciclo, por exemplo, mas existe outros nomes comerciais também, né? Esses medicamentos, gente, eles são ótimos, são maravilhosos, porque ele funciona de maneira semelhante aos outros anticoncepcionais orais, né? Ali inibindo a ovulação, né, produzindo um muco cervical que é hostil à motilidade do esperma. E ao contrário de outras progestinas usadas nos anticoncepcionais orais, a drospirinona é um análogo da espironolactona, né? E tem perfis bioquímicos e farmacológicos semelhantes aos da progesterona endógena, ou seja, aquela que é produzida pelo próprio organismo, né? Além disso, a drospirinona, ela tem atividade antimineralocorticoide e antiandrogênica, né. Essa atividade antiandrogênica, ela pode levar à supressão de sintomas indesejados, como é o caso da acne, como é o caso do hirsutismo, né. Além da sua atividade antimineralocorticoide, que equilibra os efeitos estimulantes da aldosterona e dessa forma reduz bastante a retenção de água e, consequentemente, o ganho de peso. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem nós vamos continuar com essa série de vídeos falando sobre os métodos contraceptivos, então não perca. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Eles estão organizados ali em playlists para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.